Olá galera, aquele abraço, eu sou o professor Rogermo, sou professor de História e hoje eu trouxe mais uma aula de História para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. O tema de hoje é uma aula de ensino fundamental 8º ano com o tema A Independência dos Estados Unidos da América, certo? Vamos falar de forma bem rápida, bem prática para que vocês possam melhorar o conhecimento de vocês a respeito dessa temática, ok? Iremos abordar alguns temas que estão no decorrer da aula de forma bem rápida. Vamos falar sobre o contexto do processo de independência, a proibição de uso das terras conquistadas, as leis, a lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, a lei do aquartelamento. Todas foram leis que tiveram na época. O governo inglês impõe leis intoleráveis também. As diferentes reações no processo de independência entre as colônias, tanto colônia do Norte como colônia do Sul, e os congressos, o primeiro congresso continental da Filadélfia e o segundo congresso, e o processo de aprovação da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Vamos falar de forma bem rápida para que vocês possam ter uma certa compreensão, assim, para facilitar os estudos de vocês. O contexto da época, gente. Vamos falar disso. Quando fala de processo de independência da América, aqui a América inglesa, ou seja, as colônias inglesas, as 13 colônias inglesas, a gente tem que entender mais ou menos o que estava acontecendo. Essas colônias, pessoal, sempre tiveram uma certa independência, ou seja, uma autonomia no seu período de colônia. Ou seja, a Inglaterra negligenciou todo um processo de acompanhamento e controle sobre essas colônias durante 180 anos. Porém, a partir da Guerra dos 7 Anos, depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra começa a se preocupar em querer arrecadar mais, buscar mais recursos para a sua coroa, então vê nas 13 colônias aqui na América como uma possibilidade de fonte de recursos. Então começa a impor inúmeras leis de controle sobre os colonos aqui da América. E na verdade esses colonos não vão aceitar esse controle repentino assim da coroa inglesa, e na verdade vai surgindo um monte de revoltas e naturalmente aí se configura no final com o processo de independência das colônias do norte, colônias da América do Norte aqui, referente à coroa da Inglaterra, ok? Vamos imaginar aqui. Nesse período, pessoal, as 13 colônias, como eu já falei, tinham essa independência do seu comércio, e havia uma certa diferença entre as colônias do Norte e colônias do Sul. As colônias do Sul eram colônias mais agrárias, ou seja, colônias de exploração, ou seja, estavam aí para explorar a região, se manter e produzir na região, certo? De forma ali local. As colônias do Norte eram mais colônias de povoamento, foram colônias que foram formadas a partir de migrações de puritanos que fugiram das perseguições religiosas na Inglaterra, vieram para a América e vieram com esse espírito de desenvolvimento, já com ideias bem desenvolvidas de indústria, então acabaram desenvolvendo nas colônias mais na parte do Norte esse tipo de desenvolvimento mais, ou seja, uma colônia sem ser colônia de exploração, ou seja, colônia mais voltada para o desenvolvimento mesmo, certo? E aí, nós vamos ver que eram divergentes em diversas situações. Primeiro porque as colônias agrárias do Sul dependiam muito da escravidão, já as do Norte não tinham muito essa preocupação com o trabalho escravo, porque já vinha com essa ideia de indústria, então tinha um processo de desenvolvimento diferente, então eles divergiam em vários aspectos. Após a Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 a 1763, a Inglaterra passa a pressionar a colônia por impostos. E aí nós vamos ver que ela começa a impor várias leis e os ingleses, ou os colonos daqui não aceitam isso. As medidas que a coroa começam a gerar grande insatisfação, e vamos observar aqui mais ou menos algumas, passo a passo. Primeiro, houve a proibição do uso das terras conquistadas, tipo lá na Guerra de 7 Anos, teve alguns territórios que na verdade a Guerra de 7 Anos foi uma disputa por territórios entre a França e a Inglaterra,
A Inglaterra vence essa guerra, mas na verdade, guerra todo mundo perde. A Inglaterra estava totalmente destruída, falida por conta desse desenvolvimento na Guerra de 7 anos, mas tinha conquistado algumas terras. Então, essas terras foram proibidas pela coroa de serem ocupadas pelos colonos. Então, já gera uma certa insatisfação. Trouxe uma imagem onde a gente pode ver mais ou menos qual era o território das colônias nessa época. As 13 colônias inglesas. Era só mais aqui no litoral, no Oceano Atlântico. Lembra que o território dos Estados Unidos ele vai do Atlântico até o Pacífico do outro lado. Então, na época, essas colônias ocupavam apenas esse espaço. Então, tinha muito espaço para ser ocupado ainda. Então, assim, o que nós vamos observar nesse aspecto? Os colonos foram proibidos de ocupar essas terras, mas na região do Mississippi. A coroa britânica pretendia controlar essa questão do comércio, principalmente o comércio de pele, que era desenvolvido por esses colonos nessa região. Pessoal, os colonos da América, onde hoje os Estados Unidos, na época, principalmente essa galera mais do norte, eles desenvolveram um comércio chamado comércio triangular, que era muito desenvolvido, e a coroa inglesa começou a perceber que tinha como tirar proveito desse comércio, ou seja, estava prejudicando a Companhia das Índias inglesas, que era quem era para monopolizar esses comércios, certo, marítimos, e os colonos daqui da onde é os Estados Unidos atualmente, nessa época, tinha esse comércio autêntico, ou seja, totalmente independente. Então eles começam a se preocupar com isso, certo? As restrições aos avanços da ocupação das colônias somadas aos impostos aumenta ainda mais assim essas tensões. Então, se a colônia está recebendo uma atenção mais intensa da coroa inglesa, mas que é mais só voltado para a exploração, para questão de arrecadar com eles, esses colonos não aceitam isso, porque são pessoas super inteligentes, foram pessoas que já vieram da Europa para aqui, com a mente muito aberta, com essas ideias iluministas, de liberalismo. Então eles não aceitam muito essas ideias muito impostas por uma coroa. E outra coisa, aqui mostra no mapa dos Estados Unidos atualmente a partezinha que representava as colônias na época. Era só o litoral aqui, ó, no Oceano Atlântico. Hoje os Estados Unidos é toda essa região aqui imensa, é um país continental, território imenso, certo? Observem, gente, que aqui eles começam, vou falar separadamente de várias leis que a coroa inglesa impôs aos colonos da época. Primeiro aqui vamos falar da lei do açúcar. A lei do açúcar, pessoal, essa lei estabelecia tarifas alfandegárias às importações do açúcar, vinho, café, produtos têxteis de luxo, e também controlar as importações do melaço, prejudicando o comércio, esse comércio que eu acabei de falar, o comércio triangular desenvolvido pelas colônias. Esse problema para eles, a lei do açúcar, era impossível dos colonos aceitarem, porque era uma dificuldade para eles, que ia prejudicar o comércio que eles tinham, esse comércio que eu trouxe a imagenzinha aqui, mais ou menos o comércio triangular. Eles iam até as Antilhas, aqui na América Central, as Antilhas inglesas e holandesas, não sei, e eles compravam esse melaço, levavam para aqui, certo? Eles, através desse melaço, eles curtiam esse melaço e produziam uma bebida chamada rum, e esse rum era levado para a África. Nessa região da África, eles levavam esses produtos para lá, e ao vir da África, voltando para aqui, eles traziam muitos escravos para comercializar nas colônias e passavam novamente aqui nas Antilhas. Então esse círculo, eles faziam esse triângulo: América do Norte, África, Antilhas, América do Norte, África, Antilhas. Então eles circulavam nesse comércio e lucravam bastante com isso, certo? Um outro aspecto que a gente tem que ver é que essa lei não funcionou, pois os colonos não aceitaram, eles não cumpriram isso. Então isso gera uma tensão maior ainda entre colonos e a coroa inglesa, certo? Uma outra coisa que vocês têm que entender é que, imaginando uma colônia com pessoas super desenvolvidas, intelectuais, muita gente que estudou bastante sobre, inclusive, o iluminismo, a coroa inglesa começa a se preocupar com isso e lança a nova lei chamada Lei do Selo. Essa Lei do Selo, gente, tinha um propósito. Primeiro era controlar todos os documentos impressos que circulassem na colônia.
os colonos já tinham assim um nível intelectual muito bom, liam livros, inclusive sobre o iluminismo. Aqui existia uma forma da coroa taxar essa circulação de materiais impressos, mas também tinha um objetivo aí de controlar. A partir do momento que a coroa controla com o selo da coroa todo documento que circula nos chamados tipos correios, esse material circula num país, em qualquer lugar, através dessas agências. Aqui no Brasil a gente conhece como correios. E aí tinha que ser taxado, pagava uma taxa para colocar o selo, e a coroa tinha outro ponto importante sobre isso, que ela ia controlar que tipo de documentos estava sendo circulando nas colônias, principalmente a questão de livros relacionados ao iluminismo, certo? Essa lei, os colonos reagiram violentamente e destruíram todos os postos, vários postos dessas postais, né? O local onde circulavam, onde era carimbado esses documentos, certo? Então, pressionando o parlamento, os colonos exerceram uma forte pressão ao parlamento inglês da época e eles acabaram suspendendo a lei do selo, certo? Então, assim, outra lei, a lei do chá. Essa lei é a mais famosa, que é a lei do chá. A coroa inglesa, com essa lei, ela tentava deixar que todo o comércio de chá ficasse sob o comando da Companhia das Índias inglesas. Ou seja, os colonos não iam ter mais acesso a esse comércio do chá, então iria aí gerar um problema seríssimo para a economia dos colonos. A coroa inglesa ia lucrar todo esse comércio. Então surge aqui uma revolta, que é bom que fique claro, os colonos executam uma reação muito inusitada. Eles, de certa forma, ficou conhecida como a Festa do Chá de Boston. No porto de Boston, vários colonos se fantasiaram de indígenas, invadiram o porto, invadiram um navio que estava com carregamento de chá e jogaram todo esse chá no mar. Então esse evento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, que os colonos reagiram a essa lei. Pessoal, a partir desse momento de reação aí dos colonos contra as leis britânicas, a coroa começa a enviar bastante tropas militares para a coroa para poder controlar todas essas revoltas, e ainda implantou uma lei que não está no livro de vocês, mas é bom que vocês conheçam bem, a lei do aquartelamento, que era uma lei que obrigava os colonos a receber em suas casas ou a aceitar em suas casas militares que a coroa inglesa enviava para aqui, para a América. Então, essa lei era revoltante para os colonos também, certo? As leis intoleráveis são coisas que a coroa foi impondo aos colonos que realmente se tornaram intoleráveis. Fecharam o porto de Boston, que era o principal centro comercial ali de circulação de mercadoria para os colonos, e ficaram, só iam reabrir esse porto após os colonos pagarem todos os prejuízos causados pela chamada Festa do Chá de Boston, que foi realizada por eles, certo? Então, assim, a colônia de Massachusetts foi tomada pelas tropas metropolitanas, ou seja, da coroa inglesa, e teve outros fatos que a Assembleia também de Massachusetts foi também fechada. Então, pessoal, todas as colônias tiveram que se submeter ao controle militar britânico, ou seja, aumentou muito esse controle através dos militares enviados para a colônia pela coroa inglesa, certo? Então, assim, decretou-se que os envolvidos nos ataques aos navios, eles também seriam julgados pela corte britânica, lá da Inglaterra. E os colonos entendiam que isso era um absurdo. Como que eles cometem um crime em uma colônia aqui e eles vão ser julgados por uma corte lá na Europa que nem conhece a realidade deles, nem nada. Então isso foi muito revoltante. Então começa aí, pessoal, as diferentes reações em relação a esse processo de revolução, busca de independência das colônias. Nós sabemos que as colônias do norte eram diferentes das colônias do sul, certo? As colônias agrícolas do sul se preocupavam com esse processo de revolução que podia prejudicar o comércio de algodão que eles vendiam para a metrópole britânica lá, para a indústria têxtil da época. Já os colonos do norte,
eles sentiam-se prejudicados em algum ponto. Pensaram que esse processo de revolução atingisse todas as classes e aí, de repente, até todo mundo passasse a ter essa noção de liberdade, certo? Então, as colônias manufatureiras do Norte, elas sentiram-se prejudicadas em ter que obedecer às leis impostas pela metrópole, que favoreciam a Companhia das Índias. Era um pensamento diferente entre os colonos os colonos do Norte e os colonos do Sul. Observe que isso aí gera, depois vocês vão estudar, que teve até uma guerra civil nos Estados Unidos, provocado por diferenças entre esses dois tipos de colônia. As elites, como um todo, tinham essa preocupação, que de repente esses movimentos pudessem atingir todas as classes e aí pudesse, de repente, até os escravos serem beneficiados com isso. É bom lembrar que esse movimento era um movimento mais elitista e desconsiderava os nativos, desconsiderava os escravos, certo? Para eles, a sociedade era essa galera da elite mesmo, certo? Então, assim, gente, esse processo de independência foi desembocando aí para um processo de desfecho, de processo de realmente declarar a independência das colônias dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Eles começaram a desenvolver, em 1774, eles realizaram o primeiro congresso continental lá em Filadélfia, que tentava decidir ali sobre esse processo aí de declarar a independência das colônias. Só que aí faltou uma das colônias, só eram 13 colônias. A Filadélfia, lá nesse congresso, a colônia da Geórgia não enviou representantes, era uma colônia uma província lá, uma colônia muito importante, e como não tinha representante dela, então algumas decisões não foram tomadas. Eles realizaram, ficou decidido que iriam desobedecer todas as orientações dessas leis intoleráveis impostas pela coroa inglesa, nesse congresso, certo? Então, assim, eles defendiam a igualdade de direito a todos os colonos. Nesse momento foi decretado o direito à rebelião, baseado aí nessas leis iluministas. Eles entendiam que se um colono está sendo massacrado pelo seu superior, ele tem direito à rebelião, certo? Em respeito a esse congresso, o governo britânico aumentou a pressão enviando mais tropas para a América. Aí, imagine aí como vai se intensificando esse movimento de revolta dos colonos e opressão da coroa sobre eles. Realizaram em reuniram-se todos os colonos nesse congresso de 1776, no segundo congresso da Filadélfia, onde realmente aqui foi declarado, nesse momento, aprovaram lá nesse congresso a emancipação política das colônias, ou seja, eles iam ser autônomos, ou seja, independentes da Inglaterra, a partir do que foi decidido nesse congresso de 1776, certo? Lá na Filadélfia. Nesse congresso, George Washington, que era o representante da colônia da Geórgia, ele compareceu e ele era realmente uma liderança. Ele foi indicado para comandar tropas emancipacionistas dos colonos, a chamada luta contra a metrópole. Ou seja, aqui George Washington começa a controlar melhor esse movimento de tropas dos colonos contra as tropas enviadas da Inglaterra para oprimir esses movimentos de revolução. Em 4 de julho de 1776, foi aprovada a Declaração de Independência. Aí, gente, aqui dá um processo que eles declaram independente, mas há toda uma luta ainda contra os exércitos britânicos para conseguir essa liberdade, ou seja, essa autonomia, de dizer assim, pronto, as colônias agora são um estado independente da Inglaterra, certo? Esse texto foi um texto muito baseado, foi um texto elaborado, ficou responsável por elaborar esse texto, esse cidadão chamado Thomas Jefferson, certo? E foi muito elaborado, baseado nos princípios do iluminismo. Veja aí, ó, o nível que o pessoal tinha já nessa época aqui. Pessoas que vieram da Inglaterra com esse nível de conhecimento muito elevado sobre liberalismo, sobre essa questão de liberdade, de um comércio liberal, uma economia liberal, tudo isso eles tinham uma noção muito grande. Esse documento definia que os direitos indivíduos, a vida, a liberdade, assim como resistir contra a tirania, como eu falei anteriormente, olha aí, mais uma vez, aspectos
do iluminismo aí, nos documentos deles. Essa declaração ficou baseada muito no iluminismo, eu estou falando, essa corrente de pensamento muito que inspirou a muitos movimentos revolucionários a partir do século XVIII, até século XIX. No mundo inteiro, os movimentos que aconteceram foram inspirados nessas ideias iluministas, certo? Pelo teor desse documento, a gente vê que realmente era aí um movimento de elite, não era um movimento assim popular, de pessoas leigas, pessoas muito de nível intelectual baixo, não, certo? Pessoal, aí a gente observa que esse documento era um documento que deixava aí à margem as minorias sociais, como eu já falei. Aí deixa que ver que os negros, os indígenas ou os povos nativos das colônias e muitas outras pessoas foram aí excluídas dessa inclusão nesse direito porque eles desconsideravam. Isso é uma questão histórica nos Estados Unidos, essa relação de desprezo às minorias. Até hoje a gente vê, vocês aí presenciam, nesse ano passado teve muito movimento popular de pessoas simples dos Estados Unidos lutando por reconhecimento social, reconhecimento de direitos que foram negados aí durante séculos pela história dos Estados Unidos. A Confederação, a Constituição, pessoal, dessa Confederação até a Constituição teve um processo. Todo o processo de emancipação envolve aí a elaboração de documentos que garanta que possa legitimizar, ou seja, legitimar esse processo de independência. Então, precisa de uma Constituição. Então, os Estados Unidos elabora aí, de um determinado tempo, elabora essa Constituição e foi sendo o seguinte: em 1778, a Constituição dos Estados Unidos foi concluída, certo? Essa Constituição. E aí, pessoal, embora tenha esse teor da garantia dos direitos, certo? Houve aí essa exclusão que eu acabei de falar, onde até hoje há uma margem, muitas partes da sociedade dos Estados Unidos que vive à margem desses direitos. Ou seja, se for fazer pesquisa sobre a população negra nos Estados Unidos, o acesso aos estudos, acesso à universidade, o acesso a serviços de saúde, tudo isso é totalmente diferente da forma como são oferecidos ou foi oferecido ao longo do tempo às demais raças. Isso era o quê? Uma herança que isso foi no mundo inteiro, aqui no Brasil também é assim. As minorias sociais foram sendo excluídas e, de certa forma, os direitos sendo negados ao longo do tempo, certo? Essa Constituição, pessoal, é válida até hoje lá nos Estados Unidos, certo? E é uma das constituições mais elaboradas que ao longo do tempo, praticamente ela não sofreu alterações assim tão intensas como outras constituições. Por exemplo, a do Brasil, da época que foi criada a primeira até agora, foram mudadas muitas coisas, porque na época realmente foi elaborado com um teor muito limitado. A dos Estados Unidos, até hoje, ela permanece praticamente da mesma forma, foi elaborada lá no século XVIII. Alguns dados da sociedade atual mostram realmente essa questão que eu estou falando, que os direitos garantidos na Constituição acabou excluindo muita gente da sociedade, certo? Dos direitos. Gente, esse processo de independência das colônias inglesas aqui na América foi um exemplo assim para muitos movimentos que acontecerão aí depois. Então, assim, foi um exemplo de revolta, de luta para conseguir se libertar, tornar independente de uma coroa onde estava lá na Europa, e o povo aqui, um pessoal super competente, produtor e super capacitado, não aceitou essa submissão a permanecer sendo dependente de uma metrópole, certo? Eu trago aqui algumas sugestõezinhas de atividade para que vocês possam fixar melhor a aprendizagem de vocês aí nos estudos junto com professores de vocês, certo? Após a leitura do capítulo 3 do livro de vocês, explique a diferença no modo de colonização das colônias do Sul e as colônias do Norte lá nos Estados Unidos. Há uma diferença, viu? Explique as consequências da Lei do Açúcar de 1764 para os colonos. Explique qual classe social mais prejudicou-se com a chamada Lei do Selo de 1765. De acordo com sua compreensão, explique o que foi a chamada Lei do Chá
em 1773 e como os colonos reagiram a essa lei. Os representantes das 13 colônias se reuniram em congressos. Pesquise e explique como se dá esse tipo de evento e qual a importância na tomada de decisões. As leis de independência foram elaboradas baseadas no iluminismo. Pesquise e explique o que significa iluminismo. São alguns pontos que eu acho que ajudam vocês a registrarem melhor a compreensão de vocês. Foi um grande prazer estar com vocês, um forte abraço e até a próxima aula.